Glória a Deus. Gostaria de trazer uma palavra ao coração dos irmãos, um salmo muito conhecido de todos. Até aquele que não é cristão, ele conhece esse salmo, Salmo 23, Salmo 91. Já ouviu falar, já leu, já assistiu um filme, já viu aberto a Bíblia em algum lugar. O Salmo 23, vamos estar lendo somente o versículo 1 e vamos estar trazendo algumas verdades da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria de trazer uma temática para que nós venhamos compreender a palavra do Senhor, bênçãos daqueles que são ovelha do verdadeiro pastor. Bênçãos que vêm sobre aqueles que são do verdadeiro pastor. Tem bênçãos que ela só vai vir sobre vós se nós formos ovelhas do pastor. Ele é bem claro em dizer: o Senhor é o meu pastor. É uma afirmação. Por que ele afirmou que Deus, ele trazendo que Deus era o seu pastor? Tudo aquilo que ele vivia com as ovelhas, que ele fazia pelas ovelhas, ele esperava de Deus e Deus fazia por ele. Mas o interessante é que tudo isso era uma decisão, porque tem ovelhas que não querem estar debaixo de um pastoreio, querem viver sozinhas, querem viver largadas, querem viver jogadas, e elas vão sair do aprisco aonde Deus tem colocado ela, e os lobos vão vir e vão o quê? Vão devorar, vão machucar, vão maltratar, vão ferir, vão fazer todo tipo de atrocidade. Vai cair um rebanho de pastores, às vezes outros pastores que não estão na posição, que vão arrancar lã, que vão extorquir, que vão maltratar, que vai dar o pasto ruim, que vai fazer tantas coisas com aquela ovelha. Coisa boa é quando nós estamos numa igreja com um pastor verdadeiramente representante de Cristo. Coisas que eu não quero trazer nessa mensagem. Porém, essa mensagem aqui nós vamos tratar mais as bênçãos daquele que está com o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, Deus e os seus representantes na terra. Primeira bênção que tem, ele vai dizer: nada me faltará. Esse nada aqui quer dizer nada terei falta. Ele vai trazer várias bênçãos que tem. Ele traz o resumo de todo o capítulo, tá? O Senhor é meu pastor. Esse nada já envolve tudo que ele vai dizer depois. O resumo dele é: nada me faltará. Por isso que eu li mais o versículo 1 na introdutória. E agora nós vamos trazer: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aquele que está debaixo do pastoreio de Cristo, e ele está no centro da vontade de Deus, e Deus o guia ele a um local, o centro da sua vontade, na igreja de Cristo Jesus, aonde ele ali vai ser o quê? Ele vai ter repouso. Esse repouso aqui fala de descanso. Quantos cristãos estão em igrejas ou estão fora da igreja, eles não vão ter descanso. O descanso não é deitar e dormir. O descanso aqui estava querendo dizer mais de uma paz. Uma pessoa que deita e dorme. Uma pessoa que ela descansa porque ela confia, ela não se preocupa com nada que está acontecendo. Ele chega a dizer em pastos verdejantes, fala de alimentação. Jesus certa feita falou assim: não se preocupais com o que comer, o que beber, o que vestir. Por quê? Porque o Senhor é aquele que vai trazer sobre vós tudo isso. Tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você precisar, Deus vai trazer sobre ti. Se você tiver fé, se você tiver no alinhamento, se você tiver no centro da vontade de Deus. E esse pastos verdejante fala de necessidades básicas e também fala da palavra de Deus. Quando você está numa igreja que ela tem a palavra de Deus, é o capim verdejante.
É a palavra de Deus que te traz entendimento, saúde, saúde mental, espiritual, saúde no corpo, porque a palavra de Deus cura até os ossos. Outros pontos também que eu não quero aprofundar, porque eu quero trazer um decorrer nesse capítulo com alguns benefícios. Então a pessoa ela vai ter descanso e vai ter boa alimentação. E ela vai, o salmista vai dizer que nunca viu o justo mendigar o pão. Os seus, Deus ele vai o quê? Ele vai prover. Certa feita Deus vai abençoar duas pessoas com um propósito. Tinha um propósito para abençoar duas pessoas. Ele abençoou o profeta e abençoou a viúva. Porque Deus tinha compromisso com o profeta e tinha compromisso com a viúva. E você vê como que Deus é tão interessante. Ele falou, vai lá, profeta, que a viúva vai te sustentar. E ele vai dizer, eu já avisei a viúva que é para sustentar você. Mas a viúva não tinha condição de sustentar o profeta. E o profeta não tinha condições de abençoar a viúva, de trazer bênção sobre a viúva. Porque os dois estavam na mesma situação. Os dois não tinham condição financeira. Só que na obediência Deus abençoou o profeta. E na obediência Deus abençoou a viúva. Olha que Deus mais maravilhoso. Ele, por causa da obediência, ele cria a situação e a viúva abençoa o profeta. E o profeta libera a bênção de Deus na viúva pela obediência. E a semeadura pela palavra. Deus estava ensinando o profeta a viver independente das circunstâncias, independente da situação. Já pensou? Você é um pastor, um profeta, um homem de Deus, e você falou, vai lá na casa daquela viúva lá que ela vai te sustentar. E você sabe que a viúva não tem condição financeira nem de manter ela e seu filho, e você vai em obediência e fala, mas ela vai servir o que para mim se ela não consegue servir nem a casa dela? E Deus estava dizendo para o profeta, não despreze. Não despreze as ofertas, não menospreze as pessoas, porque da onde você pensa que não tem, é onde eu faço milagre. Deus é poderoso, irmãos. E depois ele vai dizer, e leva-me para junto das águas de descanso. Deus ele vai guiar o seu povo longe o quê? De turbulências. As águas aqui fala das coisas de Deus, também fala de coisas que são humanas e vai falar de um descanso. Porque ela gostava de beber água não nas cachoeiras, que a água ali era perigosa, mas era num lugar onde que a água o quê? A água perdia a sua força e ficava aquele rio mais calmo, longe de predadores, longe de cair e morrer afogada. E Deus vai ter todo esse cuidado, o pastor vai ter todo esse cuidado com a ovelha, o pai tem todo esse cuidado com o filho. O filho, ele tem que andar de bicicleta, ele não vai soltar ele numa rua movimentada, vai procurar uma rua que venha a ser plana, reta, vai colocar os equipamentos de EPI segundo suas condições, lógico, e vai procurar de todas as formas cuidar para que não venha a ter prejuízo. Então Deus ele vai levar a pessoa para o quê? Para o descanso. Ele vai trazer, refrigera a minha alma. Deus ele vai trazer o que? Descanso à nossa alma. Trazer o que? A nossa alma que está agoniada, que está ali com angústias. Deus agora também ele vai trazer o que? Ele vai trazer a sua bondade, o seu amor. Ele vai trazer sobre aquela pessoa para que venha desfazer as coisas que têm atrapalhado a sua alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Deus, através da sua palavra, ele vai agora nos ensinar, nos instruir a viver um caminho de quê? De justiça. Deus, ele agora vai levar nós a viver um padrão de justiça. O que é justiça? Tem a justiça que Deus ele estava falando aqui, é a justiça da palavra de Deus. É você ser justo com o seu irmão, ser justo com o seu próximo, ser justo consigo mesmo, ser justo com a família. E Deus é que vai trazer essa justiça sobre vós pela sua palavra. Ele vai te ensinar a ser justo. O que seria injustiça na família? Tem pessoas que valorizam às vezes a família dos outros e não valorizam a sua família. Às vezes compra presente para os filhos dos outros e não compra para os seus. Às vezes sacrifica pela família dos outros e não sacrifica pelos seus. Isso se torna uma injustiça. E ele estava dizendo aqui, e eu vou guiar vocês à justiça de Deus. Às vezes honra pessoas que não é para ser honrar, a honra mal aplicada. Infelizmente, dentro da igreja também tem a honra mal aplicada. Nós podemos ver na palavra do Senhor também.
pessoas com interesses vão trazer a honra mal aplicada e vai deixar de praticar o quê? A justiça. A justiça é algo que é reto, é por uma balança, ela não tem interesses. Por isso que Jesus falou que a injustiça acontecia por causa que muitos queriam ser favorecidos. E ele vai agora o quê? Vai favorecer os ricos, as pessoas que têm influência, para que venham ter algum benefício. E muitas das vezes nós, por querendo se aparecer ou querendo ter algum benefício, a gente pode trazer uma injustiça para nossa casa, para nossa família. Certa feita, ia ter um aniversário e eu estava num momento de uma situação muito financeira, muito difícil, no começo do casamento. Ia ter um aniversário de um jovem, aí minha esposa toda feliz, e eu tinha recebido um dinheiro, e ela, não, mas vamos no aniversário de fulano, e nós vamos honrá-lo, e vamos fazer. Eu falei, a decisão sua é muito nobre, mas só que primeiro eu teria que honrar você. No seu aniversário a gente não teve condição de fazer nada, e se eu honrar terceiros antes de honrar de você, eu vou aplicar mal a justiça. Ela caiu em si, ficou me observando e falou, não tinha parado para pensar nisso aí que você acabou de me dizer. Não é desmerecendo a pessoa, mas se eu honrar primeiro a ele, que é uma pessoa, que é um irmão em Cristo, mas está longe, e desonrar você, que está todo dia comigo, me acompanhando, me ajudando, sendo minha auxiliadora, minha companheira, eu estarei o quê? Desonrando você para honrar outros. E isso quebra o padrão da justiça. A mesma coisa também aconteceu, foi um pastor lá, e aí o pastor ele falou para levantar uma oferta para estar abençoando ele. E o pastor me ajudou muito na área de libertação, purificação, me acompanhou. Só o processo de libertação, purificação foi mais de 3, 5 anos. Depois ele me discipulou, me acompanhou no ministério. E certa feita, no meio dessa caminhada, depois de uns 5, 6 anos de ministério, que eu já estou 15 anos, quase 15 anos com o pastor, ele levantou uma oferta para abençoar uma pessoa, um homem de Deus também, que eu acho justo e reto você abençoar os homens, os profetas de Deus, porque assim está na Bíblia. Porém, quando ele falou assim, Borges, abençoa ele pela fé, eu falei, pastor, você que está comigo todo dia, minhas condições financeiras não dá para mim abençoar tanto o Senhor, e eu tenho semeado e buscado em Deus a prosperidade para mim poder semear também, mas o pouco que eu tenho semeado nos pastores, na igreja, assim como a palavra me orienta. Porém, eu não posso abençoar o de fora, que vem e traz uma palavra de edificação poderosa realmente, vai trazer muito conhecimento, muito crescimento para a minha vida. Porém, você que me acompanhou, me orientou, me ajudou até hoje, eu pouco tenho feito para o Senhor. Se eu abençoar primeiro ele do que o Senhor, ou abençoar ele uma oferta que eu não abençoei o Senhor, também estarei sendo injusto, porque foi o Senhor que orou, o Senhor que me acompanhou, o Senhor que me ajudou, o Senhor que fez tudo por mim. Então primeiro eu teria que honrar o Senhor, para depois eu honrar a Ele. Se eu não tenho condições de honrar primeiro o Senhor, para depois honrar a Ele, então eu terei que ficar na dispensação do Senhor e procurar abençoar primeiro o Senhor. Então a oferta que eu tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a maior porcentagem para o Senhor e vou abençoar com outra oferta para Ele. Por quê? Porque se Ele é merecedor de uma quantia, o Senhor é merecedor demais, porque você tem me acompanhado e tem me ajudado. Então, dentro do meu sacrifício, eu fui ofertar primeiro aquele que estava comigo, e depois eu fui ofertar no terceiro, mais valorizando mais aquele que estava no dia a dia. O apóstolo Paulo chega a dizer, primeiro as ofertas, primeiro é o doméstico da fé. Você honra primeiro, a honra tem o caminho da honra. O caminho da honra é primeiro aqueles que estão junto, os domésticos da fé, e só depois você vai abençoar terceiros. Agora tem pessoas que vão honrar os pastores, os pregadores, o filho da vizinha, o filho do próximo,
e não vai honrar os seus filhos, os seus pastores, aqueles que estão no dia a dia. Ele vai abençoar, tá certo abençoar, tá, mas você está quebrando o princípio da palavra de Deus. Você está desonrando, você está atraindo para você a desonra também, a injustiça. Aí depois o seu filho no seu aniversário não te dá nada. No aniversário dos outros ele dá um presente, ele sacrifica, quebra o cofrinho dele para abençoar a tia, para abençoar a avó. E você vai ficar ofendido, e você vai ficar triste. Mas aquele ali é Deus te ensinando. Esse mesmo sentimento é o que a pessoa sentiu. É o que eu estou sentindo quando vocês honram primeiro os de fora e não honram primeiro a mim. Então Deus ele tem suas terapias de trabalhar. E pela palavra nós temos que entender. Às vezes nós aplicamos errado e depois vamos sofrer aquela colheita. Coisa que depois também eu estarei fazendo outra vídeo, o que é consequência e o que é colheita. Tem gente que coloca tudo, fala que é a mesma coisa. Não é. A consequência é diferente da colheita. Mas a palavra de Deus vai nos orientar. Seja justo nos seus procedimentos e colha frutos de justiça. Tem gente que pratica mal a justiça, pratica mal a honra, pratica mal. Tudo que você praticar mal com injustiça, você vai colher justiça. Injustiça. Às vezes você está fazendo uma boa ação que vai trazer injustiça para a sua vida. Ofertar e dar um presente é justo, é bom, mas se você fizer isso da forma errada, não seguindo um padrão de justiça. Por isso que quando você no aniversário ali você vai honrar alguém, você tem que honrar, que você sempre escolhe uma pessoa. E às vezes você fica em dúvida a quem honrar, porque tem muitas pessoas que estão no mesmo padrão. Aí o que você faz? Em vez de você fazer isso, honre primeiro a Deus. Meu primeiro pedaço de bolo vai para Deus. Aí como Deus não vai comer esse bolo, quem vai comer sou eu. Vou honrar a minha pessoa. Aí você faz aquilo ali. Igual as ofertas do sacerdote. A oferta era para Deus e os sacerdotes ali comiam um pedaço. Comiam os pedaços ali daquelas ofertas que eram de animais. E depois você honra os terceiros. Nunca comece com terceiros. Tem gente que quer fazer uma gracinha, fazer um momento e desfaz às vezes e vai desfazer daqueles que estão mais perto, mais junto, acompanhando mais. E numa coisa simples pode trazer uma ofensa, pode trazer uma injustiça e você pode colher também, como eu disse. Seja justos em tudo o que você fizer. Na oferta, no carinho, no amor, no trabalho. Honre onde você trabalha. Tem gente que não honra o seu trabalho. Honre o seu trabalho, seja justo no seu trabalho, seja justo onde que você for. Independente que for injusto com você, Deus irá te honrar. A semeadura ela vem com colheita e não depende de terceiros. Se aquela pessoa não quiser te abençoar, não quiser te honrar, quando chegar o tempo da colheita, Deus te tira de lá e te coloca em outro lugar. Eu lembro que no ministério eu semeei muito, semeio até hoje. No dia da minha colheita, se as pessoas não quiseram, Deus tirou e botou em outro lugar onde Deus me honrou. Porque Deus ele não está preso a nada. Ah, mas meu patrão não quer me honrar, eu fui fiel tanto, Deus vai te tirar de lá, vai te colocar em outro lugar e vai te honrar em outro lugar. Ah, mas não estão me honrando, Deus vai tirar, Deus ele vai mover, Deus ele vai fazer. Se preocupe em ser fiel. Quando você é fiel, chega o tempo da sua colheita, Deus vai trazer a bênção sobre você. Independente se queiram ou não, se levantem ou não. Quando chegar o tempo da sua bênção, ninguém vai tirar sua bênção. Nem o inferno, não tem poder. O diabo ele tira você do foco. Agora quando Deus ele determina e dá uma ordem, é o tempo da colheita. Ninguém tira a colheita. O diabo ele pode relutar, como aconteceu com Daniel, querer travar uma bênção que era de Daniel, mas o mundo espiritual vai intervir. Temos as armas espirituais para lutar as coisas que estão bloqueadas. Temos ali jejum e oração, tem um voto para quebrar, para a gente viver as nossas bênçãos. E o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez.